Hoje no Está Escrito, nós iniciamos uma jornada pela lei de Deus, os 10 mandamentos, com o estudo do primeiro mandamento. Eu espero que você fique conosco. O Está Escrito inicia agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagem de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito e hoje nós iniciamos uma jornada, eu acho que vai ser muito interessante, ao nós estudarmos a lei de Deus, os 10 mandamentos, mandamento por mandamento. E para nos ajudar nesse estudo, eu tenho 2 convidados especiais, um vindo do Brasil e um aqui de Toronto, área de Toronto, o pastor Dr. Alberto Tim, está conosco do Brasil, e o pastor Gerlen Martins, da Igreja Adventista Portuguesa de Toronto. Senhores, bem-vindos ao programa do Está Escrito. Prazer. Obrigado, satisfação. Quem sabe, para iniciar, vocês podiam só dizer um pouquinho a respeito do trabalho que vocês fazem. Quem sabe o pastor, senhor, podia falar sobre a igreja aqui em Toronto, de benefício dos nossos telespectadores. Eu sou o reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia e nós temos 7 escolas de teologia na América do Sul e agora vamos começar uma 8ª no norte do Brasil. E essa é a minha função. Que joia. Quantos alunos tem nos nossos seminários, mais ou menos? Nós devemos ter perto de uns 2.000 alunos. Que bênção, que bênção. Muito obrigado, senhor, por ter aceito nosso convite para estar aqui conosco. Um grande prazer. Obrigado. Pastor Gerlen. Nós trabalhamos com a comunidade portuguesa adventista aqui em Toronto e em Cambridge também, né? Em Cambridge também, nós temos lá um grupo começando agora. Estamos no número 260 da High Park e esperamos que toda a gente possa lá dar uma passadinha e visitar-nos, né? Portanto, é um prazer estar aqui. Estamos a serviço da comunidade portuguesa aqui em Toronto. Obrigado. E o pastor Gerlen, muitos devem conhecer, ele foi orador do nosso programa durante muito tempo e de vez em quando aparece na nossa... De vez em quando, Que bom. É um prazer. Bem, eu achei importante que nós fizéssemos um estudo sobre os 10 mandamentos. Como nós falamos, pastor, no último programa, existe muita confusão, eu creio, com respeito aos 10 mandamentos. Tanto dentro do mundo pós-moderno, como mesmo dentro da igreja cristã. Os pós-modernos dizem que não existe lei, não é necessário, não existe absoluto, não existe o bem e o mal, tudo é dependendo da situação. Nós dizemos em inglês situational ethics, né? Dependendo da situação. Aí até que dá para entender, porque não sou um povo cristão, mas aí você vem para dentro da igreja cristã e lá você encontra confusão também. Alguns cristãos dizem que a lei de Deus foi abolida, que seguindo a lei é legalismo, nós não somos salvos pela lei. Outros, a lei que eles dizem, os 10 mandamentos, não é igual a como aparece na Bíblia. Então, eu achei que nós devíamos, quem sabe, tentar esclarecer isso e usar a Bíblia como nosso guia para entender isso. E hoje começamos com o primeiro mandamento. Okay. Se encontram em Êxodo capítulo 20, né? No verso 3, né? Não terás outros deuses diante de mim. É interessante como os 10 mandamentos começam, né? Logo com esse, porque quem sabe se a pessoa não obedece esse, nem adianta os outros 9, né? Exatamente. Né? Doutor Tim, será que o senhor é expert nisso? Será que existe alguma interpretação interessante na estrutura linguística aqui do primeiro mandamento? Porque tem algumas coisas que são interessantes para mim, que diz, por exemplo, outros deuses. Mas não existe outros deuses, né? Só existe só um Deus, né? Entendeu? O que significados, né, que nós podemos tirar aqui deste... Bom, nós temos que reconhecer que, em realidade, os 10 mandamentos foram proclamados, nesse caso aqui, embora a lei seja eterna e os princípios da lei sempre existiram, porque, como vimos no nosso último programa, os 10 mandamentos são uma expressão do próprio caráter de Deus.
Então nós não podemos dizer que o caráter de Deus começou a existir numa época quando Deus já existia. Mas nesse caso aqui, lamentavelmente, quando Israel saiu do Egito, e lembra-se que o Egito era uma sociedade essencialmente politeísta, certo, onde adoravam muitos deuses. E se você estudar um pouquinho a história, a cultura do Egito, você vai ver quantas divindades diferentes existem. O país que eu visitei até hoje que mais me impressionou foi o Egito. Por quê? Porque é realmente toda a arquitetura egípcia antiga é praticamente para resolver o dilema da morte. Então você vai ver que as pirâmides eram urnas mortuárias, o Vale dos Reis e das Rainhas ali também. Você tinha os sarcófagos ali, tudo pintado, ilustrado. E até no Museu do Cairo você tem, por exemplo, um barco que estava numa das sepulturas, onde cereais foram depositados também para que aquele barco levasse a alma do faraó, melhor dito, o espírito, para o mundo do além. O próprio sistema de embalsamar, o objetivo era basicamente para que quando o espírito Ra viesse, Ra, o nome que se dava, que esse espírito então pudesse reconhecer o corpo ali. Agora, os israelitas tinham muitas opções de deuses e eles foram para uma outra cultura cananita, também politeísta. Em realidade, até o cativeiro babilônico, a grande tentação do povo de Deus era a busca de outros deuses. Mas isso não quer dizer que só a idolatria é uma forma de transgressão desses mandamentos. Eu posso adorar divindades visíveis, posso adorar meu conhecimento, posso adorar a minha pessoa, minhas propriedades ou outras pessoas. Então, todos nós estamos sujeitos à idolatria ou ao politeísmo quase, com tantas divindades que a gente não diria que seriam, mas que tudo aquilo que substitui ao Deus soberano, Criador, Mantenedor e Redentor, no universo se torna uma divindade. Eu tenho um comentário interessante para complementar o pensamento. Abraão, como vamos estudar, ou penso que já se estudou a respeito desse assunto, ele conhecia a lei de Deus. E Deus havia prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação e disse a ele que a descendência dele ficaria 400 anos no Egito como uma nação escrava. E, na realidade, foram 430 anos que o povo de Israel ficou em contato com essa cultura pagã. Então, 430 anos vendo diariamente o politeísmo dos egípcios, então era natural que Deus fizesse esta recomendação, não terás outros deuses, porque eles estavam diariamente há 430 anos envolvidos com essa adoração, ou melhor, os egípcios, né? Então Deus tinha que dizer isto para que eles sentissem que, olha, não tem outros deuses, só existe um, que sou eu. Né? O que significa ter um Deus? Não terás outro Deus. O que significa ter um Deus? É interessante que o texto, a última expressão é significativa, diante de mim, na presença de. Quer dizer, longe de Deus eu posso ter, na presença não. Veja, o significado, em realidade, da expressão no original não quer dizer necessariamente isso, mas seria em competição comigo. Em um Deus além de mim. Então, em outras palavras, a ênfase do texto é exclusividade. Em todo o universo, só existe um ser, que é Deus, digno de adoração, de reverência e de culto. Agora, eu encontrei também uma pessoa que me disse certa vez, e quem garante que não existam outros universos com outros deuses? Uau. Aí eu respondi para essa pessoa dizendo o seguinte, eu creio que a palavra universo significa tudo que existe e pode existir. Eu não colocaria outros universos. Existe um só universo e um só soberano, Deus criador e mantenedor de todas as coisas, que é aquele que em hebraico se chamaria de Yahweh, ou seja, o Senhor, ou Jeová, em português às vezes é usado.